Getúlio Dornelles Vargas foi um político brasileiro nascido na cidade de São Borja, interior do Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1882. Vargas formou-se em Direito e foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul pela primeira vez em 1909, sendo reeleito diversas vezes até tornar-se ministro da Fazenda em 1926, governador do Rio Grande do Sul em 1928 e presidente do Brasil em 1930, governando o país entre os anos de 1930 e 1945, conhecido como Era Vargas. Durante seu governo, caracterizado pelo nacionalismo e o populismo, Vargas instaurou uma doutrina política de interferência estatal sobre a economia, Estado enquanto principal investidor, por meio da aplicação de fundos para a criação de infraestrutura industrial, além de estabelecer mecanismos sociais, sufrágio universal e a consolidação das leis do trabalho. Em 1938, Vargas criou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Companhia Siderúrgica Nacional em 1940, a Vale do Rio Doce em 1942 e a Hidrelétrica do Vale do São Francisco em 1945. Sem espanto, seu governo tivera grande proximidade com o modelo fascista, apesar de conciliar não sem conflitos o modelo democrático. O governo provisório é o primeiro período da Era Vargas e durou de 1930 a 1934. Foi instituído pela Revolução de 1930, que encerrou a Primeira República no Brasil. A Era Vargas durou de 1930 a 1945 e, além do governo provisório, é subdividida em governo constitucionalista de 1934 a 1937 e Estado Novo de 1937 a 1945. Chefiado por Getúlio Vargas, o governo provisório foi marcado pelo apoio de tenentes que exigiam a transformação estrutural, econômica e política do Brasil. Entre os tenentes que apoiavam o movimento estavam Juarez Távola, Juraci Magalhães e João Alberto. Getúlio Vargas decidiu compensar os tenentes pela participação na Revolução de 30 e o inseriu nos principais cargos da administração. Os tenentes passaram a controlar os estados após a deposição dos presidentes estaduais eleitos. Um ano depois da Revolução, o governo provisório adotou o Código dos Interventores, que consistia na manutenção de militares no poder na maioria dos estados. A manobra política desagradou os redutos oligárquicos do país, que passaram a confrontar o governo. A situação piorou com o intento dos tenentes, que não queriam sepultar os ideais revolucionários e ainda cobravam um governo intervencionista, centralizador e reformista. Unidos em uma entidade, o Clube 3 de Outubro, os militares debateram instrumentos para fortalecer as Forças Armadas, aplicar a reforma trabalhista, centralizar o poder nas mãos de Getúlio Vargas e manter o governo com uma roupagem de ditadura. Os grupos oligarcas, contudo, cobravam a reforma constitucional e passaram a confrontar Getúlio Vargas na tentativa de evitar o fortalecimento político dos tenentes. O descontentamento dos grupos oligárquicos, liderado pelos paulistas, marcaram o início da Revolução de 32, que foi sufocada pelo governo. Um ano depois, era instituída a Assembleia Nacional Constituinte, que ocorreria em 1934. Entre as definições da nova Constituição estava a eleição por voto direto e secreto, condições que colocavam os tenentes indicados por Vargas em desvantagem. Perdendo força no campo político, o movimento dos tenentes chegaria ao fim e a Era Vargas entre outra fase, a do governo constitucionalista. Em 1934, uma Assembleia Constitucional é convocada no Brasil, e desta Assembleia sai a lei a qual declarava o Brasil como uma república presidencial federalista. Os estados não possuíam mais autonomia, e as mudanças feitas por Vargas no sistema eleitoral eram mantidas, e também na CLT. Era uma lei de tendência liberal e o elegia como presidente indiretamente o 13º presidente do Brasil. O governo constitucional de Vargas durou entre 1934 e 1937 e dele surgiram dois partidos, um de extrema esquerda e o outro de extrema direita. O partido de extrema direita era o AIB, Ação Integralista Brasileiro, de inspiração fascista, antiliberal e anticomunista. E o partido de extrema esquerda era o ANL, Aliança Nacional Libertadora,
partido de inspiração comunista, lutando por reforma agrária e outras medidas de esquerda. Getúlio Vargas fechou a AML, alegando uma suposta ação de comunistas para ter um plano de uma revolução no Brasil. Usando esse pretexto, Vargas instaurou uma ditadura, pois, segundo ele, o Brasil estava em crise e os comunistas iriam tomar o poder. Então o Brasil precisava de um governo centralizador e autoritário para impedir que esses acontecimentos se fundassem. O Estado Novo corresponde ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil entre os anos de 1937 a 1945, no último momento da era Vargas, marcado pelo autoritarismo, censura e centralização do poder. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas realizou um golpe que instaura o Estado Novo, que perduraria até 29 de outubro de 1945, quando, deposto por um movimento militar chefiado por generais, termina o governo Vargas. Durante todo o período, sua política priorizou investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento industrial. Em 1935, o governo havia reforçado sua propaganda anticomunista, o que legitimou o estado de sítio em fins daquele ano, e a declaração de estado de guerra no ano seguinte. Em janeiro de 1938, estavam previstas eleições presidenciais. Porém, aproveitando o momento de instabilidade política pelo qual passava o país, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado em 10 de novembro de 1937. Note que a Constituição de 1934 proibia a reeleição de Getúlio, o qual articula o chamado Plano Cohen, um documento que atestava o plano comunista para destruir o governo, o que foi depois desacreditado como uma fraude. Todavia, fomentando o sentimento nacionalista em torno da ameaça do comunismo, a ditadura conquistou o apoio popular para legitimar sua investidura. Assim, Vargas anunciou na cadeia da estação rádio a nova Constituição de 1937, com inspiração claramente fascista. O Estado Novo no Brasil deve ser considerado no contexto mundial, onde assistimos à ascensão de várias ditaduras: Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, dentre outros. Assim, argumentando que o regime constitucional vigente perdera seu valor prático, provocando o estado de desordem e irresponsabilidade, Getúlio Vargas determinou o encerramento das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Também cerrou todos os partidos e organizações civis e deu início à caçada política e, em alguns casos, prisão e morte de opositores e inimigos do Estado. No plano político, passou a nomear interventores nos estados, enquanto no plano cultural, o Estado Novo caracterizou-se como um período em que a constituição de uma identidade nacional era a meta a ser atingida. Assim, a antropofagia cultural fundamentou alguns dos aspectos do regime, que se associou a pensadores como Carlos Drummond de Andrade, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Cândido Portinari, bem como fora responsável pela criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de Mário de Andrade. Tornou obrigatória a disciplina de educação moral e cívica nas escolas, constitui um novo valor cambial, o cruzeiro, concepção da Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, criação do Departamento de Imprensa e Propaganda para controlar rádios e jornais e do Departamento Administrativo do Serviço Público em 1938 para fortalecer a máquina pública e a burocracia e fiscalizar os governos estaduais, controle dos sindicatos, criação da Justiça do Trabalho, da Carteira de Trabalho, salário mínimo, descanso semanal remunerado, jornada de trabalho de 8 horas e regulamentação do trabalho feminino de menores de idade.
surgimento do Conselho Nacional do Petróleo, o qual mais adiante virá a ser a Petrobras, no ano de 1953, concretização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e da Fábrica Nacional de Motores, e o decreto do Código Penal e do Código de Processo Penal brasileiro. A Era Vargas findou-se em 1945, porém em 1950, Vargas voltou ao poder através das eleições democráticas e continuou com uma política de governo nacionalista e populista. Em 1954, Vargas suicidou-se no Palácio do Catete com um tiro no peito e deixou uma carta-testamento com uma frase que diz: "Deixo a vida para entrar na história". Até hoje, Vargas é lembrado com um grande legado para a população brasileira, principalmente com medidas trabalhistas que revolucionaram o Brasil naquela época.